Muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um Papo MedCode, nosso bate-papo semanal sobre temas médicos de grande relevância na nossa prática, onde eu, Dr. Áureo do Carmo, e meu amigo Dr. Guilherme Almeida, sempre aqui no bate-papo descontraído, mas bastante didático para a nossa prática. E hoje vamos falar de um tema também muito comum na nossa prática hospitalar, principalmente, que é tromboembolismo pulmonar. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Áureo. Vamos dar sequência, né? Quem nos acompanhou na semana passada viu que nós falamos bastante de trombose venosa profunda. Nada mais justo do que a gente complementar essa semana com o tromboembolismo pulmonar, tá certo, Áureo? Certo, meu amigo. E um tema importantíssimo, principalmente no pós-Covid, né? Você tem observado isso? Aumento daí da incidência ou prevalência de tromboembolismo pulmonar, da ocorrência de tromboembolismo pulmonar? Então, amigo, o que acontece? Na época da pandemia instalada de Covid-19, sim. Agora, no pós-Covid, eu tenho que te confessar que não. Eu acho que voltou a alguma normalidade. Mas eu queria lembrar um pouco do que eu falei no Papo MedCode da semana passada, né? Que tromboembolismo pulmonar, a gente tem que agredir, tem que atacar aquelas situações onde foi evitável, né, amigo? Isso. Porque se você olhar estudos, tem até um estudo da Annals of Internal Medicine, né? Que é uma revista que geralmente gosta desse tipo de estudo, e ela avaliou que uma porcentagem gigantesca dos tromboembolismos pulmonares ocorrendo dentro do ambiente hospitalar são evitáveis. Ou seja, foram aqueles indivíduos que ou não foram detectados para profilaxia de TVP corretamente e não fizeram essa profilaxia de maneira correta, ou pela identificação ou pela posologia do anticoagulante, ou não tiveram uma identificação precoce dessa TVP. Né? Então, assim, TEP é uma causa evitável, muitas vezes, de mortalidade dentro do ambiente hospitalar, né? Sem dúvida, né? E o TEP, a gente vai falar ainda do diagnóstico, né? O diagnóstico hoje está muito mais fácil do que era antigamente, né? Que tinha lá ventilação, cintilografia de ventilação, perfusão, né? Hoje não, hoje a gente tem aí a angiotomografia que faz o diagnóstico e angiorressonância, que faz o diagnóstico muito mais rapidamente, então não se justifica mais, né? Na nossa época de acadêmico, né? TEP era um diagnóstico, muitas das vezes, difícil de ser feito. Na verdade, na minha época, pelo menos, e nos locais onde eu trabalhei, muitas vezes ele era clínico. Clínico. Né? Você não tinha como comprovar, como visualizar ali a falha de enchimento ou trombo propriamente dito. Você não dito. tinha acesso a anjo-TC, não tinha acesso a cintilografia de ventilação-perfusão. Você poderia fazer uma angiografia. Só que é um processo inviável, também... né? Inviável. É complexo, né? Apesar de ser um exame bem antigo e que dá para ser feito, né? Muitas vezes o diagnóstico era clínico mesmo. E até gostaria de lembrar, né, meu amigo, que o tromboembolismo pulmonar nem sempre, né? O tromboembolismo pulmonar é sempre por trombo, né? Por isso que é o nome tromboembolismo, né? Mas existe embolismo ou embolia pulmonar, que não é trombo, né? Vários outros motivos. Então, os pacientes com fraturas têm embolia gordurosa. Embolia aérea, né? Do mergulhador. Embolia aérea da descompressão, né? Do nitrogênio, né? O mergulhador que mergulha de cilindro e sobe rapidamente, né? A embolia amniótica. Tem embolia por catéter, né? Na época lá do Intracat, né? Já viu embolia por catéter? Já. Na época do Intracat, sim. Intracat era uma violência, né? Era um negócio assim, esdrúxulo. Né? Você tinha uma agulha que tinha ali, sei lá, talvez uns... Bem grossa, aliás. Bem grossa, eu não me lembro mais ou menos da... E você passava o canudo, mas era o triplo de um catéter. Você passava o canudo por dentro da agulha dele. E a agulha ficava, tá? A agulha continuava lá, você só puxava a agulha e o catéter passava. E nessa de puxar a agulha, às vezes ela cortava o catéter e o catéter ia embora. Como uma navalha, o catéter ia embora. E depois você tinha que chamar a hemodinâmica para pescar o catéter lá no átrio. Muitas das vezes era o cirurgião vascular que fazia, né? E buscar o catéter, e é verdade. Né? Mas eu já vi, já aconteceu comigo embolia por guia. Né? O guia? O guia. Às vezes um guia de qualidade ruim, né? Na hora que você está passando o guia fratura e vai embora. Vai embora. Pode acontecer também, né? Bom, até para a gente poder falar um pouquinho melhor, né, definir para vocês o que é, né,
o tromboembolismo pulmonar, né? Então, por exemplo, o indivíduo tem uma trombose venosa profunda de membro inferior. Aquele trombo se estendeu, se fragilizou e soltou, e ele vai seguir o trajeto. Veia cava inferior, átrio direito, ventrículo direito. Conforme for diminuindo o calibre da artéria pulmonar, ele vai impactar. Então, nesse momento, a gente pode criar um divisor de águas. Aquele êmbolo pequeno, fragmento, né, de trombo, e que vai embolizar distal, nas ramificações daquela artéria pulmonar, e aquele trombaço, né, que vai cavalgar na artéria pulmonar e vai gerar uma oclusão da artéria pulmonar. Isso. Então, vamos começar pelo mais grave, né, em relação a manifestações clínicas e etc. Já viu casos assim, que o paciente tem uma TVP e, de repente, soltou aquele trombaço e o paciente agudamente desenvolveu uma instabilidade hemodinâmica por um tromboembolismo? Já vi várias vezes, né? Então, aquele paciente que apresenta uma alteração hemodinâmica, sim, já vi paciente em choque, franco choque mesmo, por causa da embolia pulmonar. Paciente, por exemplo, que tem embolias maciças também fazem síncope, né? Perdem a consciência e aí vão chegar no hospital, no pós-síncope, obviamente, né? Acordados e tal. Então, é uma causa relativamente comum de síncope. E geralmente são trombos enormes, com comprometimento hemodinâmico ou um pouquinho menos grave, com comprometimento da função do ventrículo direito. Porque aquele trombo enorme vai cavalgar ali, vai travar ali, vai encunhar a artéria pulmonar e o ventrículo direito, coitado, o que ele vai ter que fazer? Ele vai tentar contrair com uma força gigante para tentar vencer aquela hipertensão pulmonar. Isso vai ter repercussão no exame físico. Você pode ter lá o ictus de VD. Isso é muito comum. E é uma coisa que muita gente não valoriza, né? Os sinais semióticos da sobrecarga de ventrículo direito. Então, antes do ecocardiografista chegar, você já direciona o diagnóstico. Então, se você tem um ictus de VD palpável, né, uma P2 maior que A2 na ausculta cardíaca, você já vai direcionando. Você já tem sinais urgência, pode ver até urgência jugular. Você já tem sinais semióticos já de hipertensão pulmonar. E o pulmão limpo, né? E o pulmão limpo. O pulmão, você não vai ter edema pulmonar, você não vai ter estertor bolhoso. Muito mais à frente, né? Você acaba tendo por causa do desvio, né? Mais à frente, sim, mas agudamente. Agudamente, não. Porque esse paciente, se ele teve uma trombose, um tromboembolismo dessa magnitude, ele não vai ter muito. Não vai ter um mais à frente. Mais à frente, né? Ele vai morrer, né? Porque vai criar uma dissociação eletromecânica, né? Sem dúvida. O paciente tem um coração com uma atividade elétrica, mas mecanicamente ele não consegue bombear sangue. Exatamente. Aí vão vir os sintomas de baixo débito, a síncope, a hipotensão, a instabilidade hemodinâmica em si. Então, ele vai ter grande congestão e também vai ter problemas de baixo débito, né? E esse paciente, invariavelmente, vai evoluir com parada cardiorrespiratória. Sem dúvida. E é uma causa, sim, bastante comum de parada cardiorrespiratória É um dos TEIs, né? Exatamente. A atividade elétrica sem pulso, né? Você tem lá o traçado eletrocardiográfico, às vezes normal, sinusal e tal, e o paciente não tem pulso. Né? Ele não tem a parte mecânica, mas a parte elétrica. Mas a parte elétrica está intacta. Aí você tem que lembrar lá dos TEIs, lá, um dos TEIs 5H e 5 T's. Um dos T's é TEP. Né? Do TEP. E pensando naqueles êmbolos menores, né, que vão fragmentar e vão fazer infartos mais periféricos, né, o principal sinal, né, o que você vê, é ataque de espinéia, o principal sintoma é a dispneia. Isso. E ataque-pneia também, né, ataque de espinéia que eu falei, né, e a dispneia seria o sintoma. Mas o paciente pode apresentar dor torácica, né? Pode. Tromboembolismo pulmonar é uma causa de dor torácica. E quando tem a dor torácica, ou você tem uma embolia bem periférica, que aí vai inflamar a pleura, contiguidade. Ou a dor torácica já é pela tamanha hipertensão pulmonar, aí é grave, né? E às vezes até na radiografia você pega lá aquele infarto em cunha, né? Cunha, É a giba de Hampton, né? Exatamente, Corcova ou giba, né? Giba de Hampton.
Exatamente. E tem outros sinais, né? Tem outros sinais. A oligoemia. Né? Mas isso daí hoje também, como a gente já tem exames melhores, né? Você já encaminha para angio-TC e consegue ver o paciente com trombo, dispneia súbita, né? Automaticamente você tem que estar pensando em TEP, né? Existem outras, né? Você pode pensar na crise asmática. Isso. Você pode pensar no edema agudo. Aliás, isso é uma coisa também que é um macete prático, né? Ninguém desenvolve asma com 70 anos de idade. E ninguém vai desenvolver asma porque está internado. Exatamente. Então, se tem broncoespasmo, um broncoespasmo, né, que nunca teve cronicamente, não é DPOC, não é aquele paciente grande fumante que usa bombinha já em casa, né, e por algum motivo ele está tendo broncoespasmo porque ele está numa situação de estresse, né, metabólico. Não, nunca teve e está tendo ali um broncoespasmo. Tem que botar TEP no diagnóstico diferencial. Com certeza. E aí, na ausculta pulmonar também, você não vai ver, como a gente já tinha falado, estertoração bolhosa em terço inferior ou outros estigmas de insuficiência cardíaca, né? Pensar, de repente, no infarto agudo. Lógico que você vai ter que fazer a propedêutica do infarto junto, isso, né? Dor torácica, né? Tem que fazer mas também examinar o membro inferior. Se você olha lá aí, tá com estigma de TVP em um dos membros. Então, opa, fechou o ciclo. Ele tem TVP e fez um TEP, né? Outro sinal muito comum é tosse, né? Tosse é outra coisa também. Exatamente, hemoptise também pode aparecer. Né? Agora, o paciente não ter estigmas de TVP também não significa que ele não possa ter um tromboembolismo pulmonar, né? Porque ele pode ter tromboembolismo pulmonar, como a gente falou, por outras causas não trombóticas, até a endocardite. Não, fibrilação atrial. Micótico, fibrilação atrial. Que é comum, né? Muito comum. E você pode ter também TVP em outros vasos, na cava, por exemplo, uma invasão para um câncer de pulmão, como a gente falou na semana passada, né? Então, assim, veja, medicina é difícil, amigos, né? A gente tem que levar um conjunto aí de somatórios para poder chegar na hipótese, né, de TEP e vamos ter que fazer a propedêutica, né? Então, baseado nesse exame físico e essas queixas, paciente com taque de espinéia, né, súbita, com ausculta pulmonar sem estertores bolhosos, sem estigma de insuficiência cardíaca, apresentando dor torácica. Tudo bem, existem alterações eletrocardiográficas que são sugestivas de TEP, se você quiser também falar, a gente pode falar, mas que fez lá enzimas cardíacas, ele não está infartando também, né? E aí você está pensando em TEP. Como é que são essa coisa dos exames complementares, né? Você tem também scores de probabilidade de TEP, exatamente como você tem para TVP, né? Os mais usados, se eu não me engano, são os de Genebra e o de Wells também. E tem o Wells para TEP. É o mais antigo para TEP. Se você procurar lá no seu aplicativo Medcode, você vai encontrar os scores de probabilidade para TEP, né? Isso. Se você vai lá no scores de Wells para TEP, faz a pontuação, ele vai te dizer se é alta ou baixa probabilidade. Genebra também, tem lá no Medcode também. Sendo uma alta probabilidade, você pode, de repente, já tratar o paciente. Exatamente, mas aí você tem que saber qual é o caminho desse paciente, qual é o caminho do tratamento, né? Então, no TEP, a gente tem três perfis de paciente, vamos dizer assim. Então, a gente tem o perfil mais grave de todos, que é o que tem repercussão hemodinâmica. E aí, vamos dar uma pausa, né? O paciente teve dispneia súbita, tá taquipneico, tem dor torácica, tem os diferenciais que você tem que correr, que a gente já citou, mas o cavalo da TEP tá ali galopando ali no páreo, certo? E aí você fez o seu score de probabilidade, veio lá, alta probabilidade. Aí você pode pensar, opa, vou tratar direto esse paciente, anticoagulação, que a gente vai falar a seguir. Mas se você quiser fazer um exame com alta probabilidade, um exame confirmatório que não vai atrasar a sua terapia. Você vai iniciar a terapia, mas você quer confirmar. Você já tinha falado antes, né? Angio-TC. Vai fazer angio-TC e vai ver. Mas se você quer ver uma repercussão hemodinâmica, você tem o método clínico, que seria o quê? É o exame clínico. Você tem um paciente que tem hipotensão, que está hipotenso, está chocado, perfusão ruim. Esse paciente já é um paciente grave. Que no caso a instabilidade dele vem daquilo que a gente falou, né? Ou ele não está
tá em insuficiência respiratória porque foi trombos periféricos e fez um distúrbio VQ. Uma hipoxemia grave, né? E gerou aí ou ele tá com um trombaço cavalgado ali e vai fazer uma dissociação, né? Vai ter atividade elétrica o coração, mas não vai ter perfusão e ele vai fazer o baixo débito. Assim, e lembrando que existem outros sinais e sintomas também de comprometimento hemodinâmico. Não só o choque, né? Não só a hipotensão. Dor torácica, se não tiver uma outra causa que possa explicar, é um sinal de comprometimento hemodinâmico. E, como a gente já falou, a sobrecarga de ventrículo direito, que você pode avaliar por exame físico e pode fazer um eco. Pode, rapidamente, né? Então, o primeiro paciente, o mais grave, é o que tem distúrbio hemodinâmico. Ponto. Tá chocado, tá, né, suando frio, hipotenso, mal perfundido. O perfil um pouco menos grave, mas é o intermediário, é o que não tem comprometimento hemodinâmico, mas tem disfunção de VD, de ventrículo direito. Então, ele tem uma hipertensão arterial pulmonar. Ele pode evoluir para uma estabilidade hemodinâmica a qualquer momento. Então, esse paciente é um pouco menos grave, mas também é grave. E aí, nesse paciente, esse é o paciente da penumbra, né? Você tem o paciente lá das trevas, que é o mais grave. Esse você tem que tratar plenamente, a gente vai falar como, daqui a pouco. O paciente da penumbra é o que leva mais dúvida, se você vai tratar plenamente ou não, né? E aí você tem outros exames e scores que podem te ajudar nessa avaliação. Um bom exame, que a gente usa muito na prática, dois, né, na verdade, é a troponina e o BNP. Então, paciente com disfunção de VD, com troponina alta ou BNP alto, ele já é um paciente de gravidade maior. Então, você já tem que direcionar o tratamento dele para um tratamento do mais grave, que a gente vai falar depois, né? Certo. E tem o paciente lá que não está nem na sombra e nem na penumbra. É o paciente que nem não tem nas trevas gravidade. Nem na penumbra, que não tem gravidade. Inclusive, você pode ter dúvidas se ele tem TEP. Ele pode ser um paciente de baixa probabilidade de TEP. Exatamente. E aí, nesse caso, a gente tem um outro exame de sangue simples, que é o dedímero. O dedímero, se vier normal, exclui a possibilidade de TEP. Exclui, ponto. Né? Se ele vem alto, aí não quer dizer nada. Quer dizer nada. Pode ser ou pode não ser. Por exemplo, numa pandemia de Covid-19... Nunca se fez tanto dedímero, né? Exatamente. Né? Então, eu queria me ater, nesse primeiro momento, ao paciente de menor gravidade. Pode ser? Pode. O paciente é o mais comum, né? Paciente de menor gravidade, qual é o tratamento do tromboembolismo pulmonar? Anticoagulação. Anticoagulação plena, que a gente já falou várias vezes. Temos um papo Medcode sobre anticoagulação. Então, você vai começar lá uma enoxaparina para ele, tá? E depois, ou direto, se você quiser um novo anticoagulante. Anticoagulante oral, né? Enfim, tá? Só que esse paciente não acaba aí, né? Porque você tem que investigar de onde veio esse trombo. Concorda comigo? Concordo. E muitas das vezes a gente não chega... Ele pode ser de baixa gravidade. Pode. Ele pode estar anticoagulado e você pode ter confirmado o TEP por uma angio-TC, por exemplo. Mas você tem que saber de onde veio o trombo. Aí você vai ver se ele tem uma fibrilação atrial, você vai ver se ele tem uma trombose de cava, você vai ver se ele tem uma TVP. E algumas das vezes, como você falou, não vai descobrir a causa. Por que você não descobre, às vezes? Porque às vezes o trombo foi dissolvido, né? O trombo primário, né? E às vezes você não consegue chegar a um diagnóstico, porque às vezes é difícil, né? Por exemplo, uma das trombofilias que você citou, né? Da mutação do gene lá, G20-210, do gene da protrombina. Onde você vai fazer isso? Pouquíssimos os lugares que fazem isso. Entendeu? Então, por uma coisa que não tem gravidade, já está tratado e tal, muitas vezes a gente acaba não fazendo. Né? No caso, eu estava até me referindo ao onde estava o trombo primário, né? Não, isso muitas das vezes você não acha. Às vezes você não acha o trombo primário porque ele se desfez. Seu sistema fibrinolítico, ele embolizou e se desfez depois. Ou ele só fez aquele trombo ali, embolizou e acabou. Ou o trombo embolizou, fragmentou e embolizou todo. Embolizou todo, Isso é possível, né? A gente tem que pensar nisso também, né? Então, o tratamento é anticoagulação. E a anticoagulação, ela vai permanecer aí 3, 6 meses, dependendo do caso. Dependendo do caso, Eu não anticoagulo por menos de 3. Já tem alguns guidelines mais recentes sugerindo anticoagular por 6 semanas só. Eu acho ainda meio precoce cedo pra gente demais, avaliar, né? Cedo, né? Eu acho muito precoce. Até porque, na prática, a gente vê, por exemplo, numa TVP, né? Na TVP você consegue visualizar o trombo.
TEP não. TEP, quando é um TEP pequeno, não um trombo pequeno, você não consegue visualizar e acompanhar a evolução. Na TVP, como o trombo é periférico, você faz ali um Doppler e você consegue ver a evolução do trombo. Então, recanalizou, beleza, acabou Agora o problema. vamos pensar naquele paciente, o outro extremo, para depois a gente avaliar o intermediário. Vamos para o extremo. Paciente com instabilidade hemodinâmica. Paciente chocado, por exemplo. Ou pós-parada, né? Ou pós-parada, ou durante parada. Ou durante a parada. Esse é o extremo do extremo. Então, você tem que ter medida heróica. Você tem que tirar esse trombo dali o mais rápido possível. Se você dispõe de um hospital que tenha um serviço, por exemplo, de radiologia intervencionista, é o melhor dos mundos. O cara vai via, né, cateterização ali, ele consegue pescar o trombo, fazer uma tromboembolectomia sem abrir o peito, né? Então, é uma cirurgia minimamente invasiva, vamos falar assim, com resultado excelente, né? Atualmente, no hospital que eu trabalho, dispõe disso, né? Então, a maioria absoluta dos casos graves de TEP são abordados dessa maneira. Tromboembolectomia. Tromboembolectomia por radiologia intervencionista. E trombólise. E trombólise é o que mais se usa universalmente, porque você não tem, muitos dos hospitais não dispõem desse serviço de radiologia intervencionista. Então, você vai usar o trombolítico. Alteplase. A alteplase, assim, hoje a gente tem a streptokinase, que já foi bem estudada, o alteplase, e ainda não tem a tenecteplase, muito estudada para TEP. Mas já tem alguns estudos mostrando tem uma posologia melhor, né? Tem uma posologia mais... Streptokinase vai levar uma hora infundindo e streptokinase já está em desuso já, né? É feito mais praticamente. Praticamente já fiz não. muito, mas graças a Deus. Mas você tem a alteplase, que é a mais utilizada atualmente. Você falou de medida heróica, né? Isso é um termo médico muito usado, né? Rebuscado, né? Medida heróica. Qual é o seu herói favorito, Áureo? Meu herói favorito? Acho que é o Wolverine. Wolverine? Um malcriado, né? Aquele cara anti-herói. Caramba. Você sabe qual é o meu herói favorito? Qual? Cara, eu adoro o Chapolin Colorado, cara. Chapolin Colorado. Sabe por quê? O Chapolin Colorado, ele é baixo. O Chapolin Colorado, ele é fraco. O Chapolin Colorado, ele é medroso. O Chapolin Colorado é feio. O Chapolin Colorado é burro. Mas, no final das contas, cara, o Chapolin Colorado, ele é uma pessoa como eu e você. Ele não tem nenhum grande poder, mas ele tem um coração bom, né? Ele é um cara que ele é corajoso, né? E coragem não no sentido de vencer os seus medos. A coragem, na verdade, é quando tudo aponta ao contrário, ele é capaz de fazer a coisa certa, né? Ele tem valores, né? E o Chapolin Colorado, eu acho que o único poder que ele tem é a anteninha de vinil, que é uma intuição, né? Que geralmente as pessoas boas têm uma intuição forte, né? Então, assim, eu gosto muito do Chapolin Colorado. Eu acho que o Chapolin Colorado, ele lembra muito a atividade do médico em si, né? Com certeza. Não que eu seja baixo, feio e burro, né? Mas todas essas questões envolvidas, né? Bom, Áureo, então existe ainda a questão da penumbra, né? Isso. Aquele paciente que tem uma disfunção de ventrículo direito, mas não tem uma estabilidade hemodinâmica diretamente. Eu acho que esse é um tema polêmico, né? Gera uma dúvida. Gera uma dúvida. Esse é o paciente que a gente fica, às vezes, sem saber o que a gente vai fazer. Quando você dispõe de uma radiologia intervencionista, aí fica fácil. Que esse paciente a gente também vai encaminhar para radiologia intervencionista. Porque para o trombo causar disfunção de VD, não é um trombo pequeno, é um trombo grande. Se ele é grande, ele é pescável, vamos dizer assim. Então dá para tirar ele dali. E a radiologia intervencionista consegue. Agora, o problema é quando você não tem e tem esse paciente. Aí você tromboliza ou não tromboliza, né? Aí a decisão é pessoal, não tem certo nem errado. Aí tem guideline indicando para trombolizar se você tem disfunção de VD e mais um dos 2 exames que eu falei alterados, ou troponina ou BNP, ou os 2, né? E tem guideline que não indica trombólise, né, de forma nenhuma nesse paciente. Aí vai ficar pela tua intuição, né? Aí vai ficar pela sua intuição. Como a gente falou, vai ser as anteninhas de hoje é muito mais fácil funcionar. a gente tomar essa decisão, porque a gente tem o Med Code, joga ali
se o paciente tem alto risco de trombólise, para trombólise, se ele tem contraindicação a trombólise, aí já está resolvido. Porque o primeiro passo, né, é saber se ele tem indicação de trombólise. Tendo indicação de trombólise, tem que ver se ele tem contraindicação a trombólise. Para mim, ainda antes da indicação, você tem que ver se ele tem contra, né? Que aí você nem pensa. Perfeito. E só para a gente fechar o nosso papo MedCode, voltar àquele assunto do filtro, né? Isso. Via cava. Porque, no final das contas, o filtro posicionado na via cava, ele tá ali para quê? Para impedir o tromboembolismo pulmonar quando vem de membros inferiores. Então, né? quando o cara está fazendo tromboembolismo pulmonar recorrente, mesmo em vigência de anticoagulação, ou ele tem uma contraindicação, uma limitação para anticoagulação, né? Ele vai colocar esse filtro ali com o objetivo de tentar impedir essa chuveirar trombo. A gente fala isso, né? A chuveirada de trombos, né? Então, só para lembrar dessa questão do filtro de via cava inferior. E aí, meu amigo, você quer falar mais alguma coisa de tromboembolismo pulmonar para a gente encerrar? Não, para a gente encerrar, falar do filtro, já que você levantou essa bola aí, né? O filtro de via cava foi um dispositivo muito bom para a maioria dos casos, né? De TVP que se transformavam em TEP. Mas lembrar que a gente tem muitos casos, nos idosos, por exemplo, a gente tem muitos casos de fibrilação atrial, causando a embolia pulmonar, né, o tromboembolismo pulmonar. Então, o filtro de cava, nesses casos, é inútil, né? Porque ele vai ficar lá embaixo, o trombo sai dali direto do coração, então não adianta muito. Então, lembrar também que a gente tem que ter bom senso, né? E pensar fisiologicamente, fisiopatologicamente, né? Nesses casos. E a parte eletrocardiográfica? A parte eletrocardiográfica aí tem P pulmonar, sobrecarga de VD, S1Q3T3, S1Q3T3. Isso aí o Enéas batia na mesa quando falava. Dava vassourada no quadro lá, né? de madeira, né? Exatamente. Ninguém dormia na aula dele. Não era porque a aula era muito boa, não, e era muito boa, mas era porque ele não deixava, né? Perfeito. Batia lá e não deixava ninguém dormir. Mas as alterações eletrocardiográficas são de baixa sensibilidade, baixíssima sensibilidade. Menos de 10%. Mas o eletrocardiograma faz parte da propedêutica, até porque, às vezes, o quadro clínico ele lembra o infarto agudo do miocárdio, né? Não, então, com certeza. Obrigatoriamente tem que fazer. É um exame. E a própria enzima, como você já falou, ela faz parte tanto da propedêutica do infarto agudo, como da propedêutica do TEP também. Né? A troponina, por exemplo. Né? Sem dúvida, é isso aí. Então, encerra aí, Áureo. Maravilha. Mais uma vez aí, obrigado a todos aí pela presença. Né? Lembrando que toda quarta-feira mudou de dia, né? Não, é quarta-feira. Inicialmente foi terça, aí já tem tempo que a gente mudou para quarta-feira. Então toda quarta-feira mudou o horário, na verdade. É 8 Agora horas. Às 8, Exatamente. Então toda quarta-feira às 8 da noite, nosso Papo MedCode, sempre um tema interessante. Obrigado pela presença de todos. Obrigado, meu amigo Guilherme. E até semana que vem.